Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada através do tempo e do coração humano. Hoje vou contar-lhes uma história que atravessa fronteiras, não apenas geográficas, mas também culturais e espirituais. Uma narrativa sobre como o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais áridos, como pontes podem ser construídas onde antes existiam apenas muros. No outono de 1871, no território selvagem do Arizona, quando os ventos carregavam tanto o aroma do sálvia quanto o eco de conflitos entre mundos diferentes, duas almas destinadas ao encontro caminhavam por trilhas que pareciam nunca se cruzar. Uma história de coragem silenciosa, de gestos que falam mais alto que palavras, de esperança plantada em solo pedregoso. Me digam, de onde vocês estão me assistindo? Deixem nos comentários sua cidade. Quero conhecer cada cantinho do nosso Brasil que acompanha essas histórias. E se esta narrativa tocar seus corações como tocou o meu ao criá-la, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para que mais pessoas possam descobrir essas pérolas do passado que tanto têm a nos ensinar sobre o presente. O encontro fatídico. O sol de outubro derramava sua luz dourada sobre as terras áridas ao norte de Tucson, onde o rio Santa Cruz serpenteava, preguiçoso, entre rochas avermelhadas e cactos gigantes. Samuel Mitchell ajustou o chapéu sobre os olhos cansados e puxou as rédeas do cavalo, parando junto a um bosque de álamos que prometia a madeira adequada para os móveis que precisava construir. Aos 34 anos, Sam carregava nos ombros o peso de 3 invernos solitários. A ausência de Catherine ainda ecoava em cada canto da casa, um vazio que nem o riso cristalino de Molly, nem a seriedade prematura de Tommy conseguiam preencher completamente. Suas mãos calejadas, moldadas pela carpintaria e endurecidas pela terra, sabiam criar beleza do nada, mas não sabiam como recriar a alma que se perdeu, junto com a esposa, no parto malfadado. O machado cortava o ar úmido da margem do rio, quando um gemido baixo, quase imperceptível, fez-lhe erguer a cabeça. Entre os arbustos de sálvia, uma figura humana jazia imóvel, o tecido de pele de cervo manchado de sangue seco contrastando com a pele bronzeada. Era uma jovem Apache. Sam largou o machado, o coração batendo descompassado. Os conflitos entre colonos e tribos indígenas haviam se intensificado nos últimos meses. Histórias sangrentas circulavam pelas tavernas de Tucson como fumaça acre. Aproximou-se devagar, as botas afundando na areia macia. A moça não deveria ter mais que 20 anos. Feições delicadas marcadas por uma linha tribal azul escura no queixo, cabelos negros entrelaçados com contas de turquesa. Uma bala havia atravessado seu ombro esquerdo. A ferida, já em processo de cicatrização mal feita, falava de dias de sofrimento solitário. Por um momento que pareceu eterno, Sam hesitou. Ajudar uma Apache poderia significar problemas com os vizinhos, talvez até com as autoridades. Mas quando ela abriu os olhos, 2 poços escuros cheios de dor e uma dignidade ferida, mas não quebrada, todas as considerações práticas se dissolveram como sal na chuva. Ela tentou se afastar,
um sussurro em língua apache escapando dos lábios ressecados. Sam ergueu as mãos em gesto de paz, a voz saindo suave como não ouvia há anos. Não vou machucá-la. Você está ferida. Mesmo sem entender as palavras, algo no tom fez com que ela parasse de se debater. Sam retirou o cantil do cinto, oferecendo água com movimentos lentos e deliberados. Quando ela bebeu sedenta, ele soube que não havia volta. Carregaria aquela desconhecida para casa, custasse o que custasse. O que Samuel Mitchell não sabia era que, ao erguer a Iana do chão poeirento daquela manhã de outubro, estava plantando a primeira semente do que se tornaria o Vale da Esperança. Cuidados e desconfiança. A casa dos Mitchell, construída em adobe e madeira com as próprias mãos de Sam após a morte do sogro, acolheu a estranha visitante com a resignação de uma morada acostumada a perdas. No quarto que pertencera a Catherine, entre lençóis de algodão que ainda guardavam o aroma de lavanda seca, a Iana oscilava entre consciência e delírio febril. Molly, com seus 7 anos de curiosidade irreprimível, foi a primeira a quebrar o gelo do medo. Enquanto Tommy se escondia atrás do batente da porta, os olhos azuis arregalados pelas histórias que ouvira sobre índios selvagens, a menina aproximou-se da cama com a naturalidade própria da infância, ainda não contaminada por preconceitos. "Papai, ela está com sede", declarou, oferecendo um copo de água fresca com a seriedade de uma enfermeira experiente. Sam limpou o suor da ferida com panos limpos, utilizando os conhecimentos básicos de medicina que aprendera durante seus anos como soldado na Guerra Civil. As mãos que criavam móveis delicados agora trabalhavam para salvar uma vida, e havia uma simetria poética nisso que não passou despercebida. Durante 3 dias, a Iana deliraram em apache, palavras que Sam não compreendia, mas cujo tom revelava pesadelos e memórias dolorosas. Repetia incessantemente chash e biqué, as mãos se agitando como se tentasse espantar sombras invisíveis. "O que será que ela está dizendo?" Tommy finalmente se aventurou a perguntar, a curiosidade vencendo o medo. "Não sei, filho, mas dor é uma língua que todos entendemos." Na terceira noite, quando a febre finalmente cedeu e a Iana abriu os olhos com clareza, Sam sentiu como se o mundo inteiro contivesse a respiração. Ela o observou por longos segundos, avaliando, medindo, tentando decifrar as intenções por trás daquele rosto marcado pela bondade e pela melancolia. Molly, que havia passado horas sentada ao lado da cama como uma pequena guardiã, sorriu radiante. "Você está melhor. Eu sabia que ia ficar boa." O som da língua inglesa fez a Iana se encolher momentaneamente, mas havia algo na pureza daquela alegria infantil que transcendia barreiras linguísticas. Quando Molly estendeu sua boneca de porcelana favorita, Victoria como oferenda de amizade, os olhos de Iana se encheram de uma emoção que Sam reconheceu, a surpresa de encontrar gentileza onde se esperava hostilidade. E assim, no quarto silencioso perfumado por ervas medicinais, começou a se tecer o primeiro fio de uma tapeçaria que mudaria o destino de todos eles. Capítulo 3. Primeiros laços. O amanhecer do quarto dia trouxe consigo uma Iana mais forte, mas também mais cautelosa. Ainda vestindo um dos camisões de Catherine, um empréstimo silencioso que fez o coração de Sam apertar, ela tentou se levantar, testando os limites da ferida que cicatrizava. Quando Sam entrou no quarto carregando uma bandeja com mingau de aveia e chá de camomila, encontrou-a de pé junto à janela, observando as montanhas Dragoon que se erguiam no horizonte como sentinelas adormecidas. Havia uma saudade tão profunda em seu olhar que ele sentiu como se estivesse invadindo um momento sagrado. "Bom dia", disse suavemente, depositando a bandeja sobre a mesinha de carvalho que ele próprio havia envernizado. A Iana se virou, e pela primeira vez seus olhares se encontraram em pé de igualdade. Ela era mais alta do que parecera na cama, movendo-se com a graça natural de quem cresceu em harmonia com a terra. Apontou para si mesma e pronunciou claramente, "Iana." A voz era musical, carregada de um sotaque que tornava cada sílaba única. Sam repetiu o nome, sentindo-o rolar pela língua como uma descoberta. "Iana." Então apontou para si. "Sam. Samuel." Ela assentiu, um quase sorriso tocando os cantos da boca. Quando ele ofereceu o mingau, ela hesitou, mas a fome venceu a desconfiança. Comeram em silêncio companheiro ativo, comunicando-se através de gestos e olhares
que diziam mais que palavras. Foi Molly quem quebrou o encanto, irrompendo no quarto com a energia de um pequeno furacão. Posso mostrar minha família de bonecas para a Iana? O nome soou estranho em sua boca infantil, mas a Iana sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Sam testemunhou. A menina desapareceu e voltou carregando uma cesta de vime repleta de bonecas de trapo, porcelana e até uma feita de espiga de milho. Para surpresa de todos, a Iana pegou a boneca de milho e examinou-a com interesse profissional. Fez gestos indicando que conhecia aquele tipo de artesanato. Depois apontou para fora, para o quintal onde cresciam abóboras e milho. Ela sabe fazer bonecas também. Molly bateu palmas, encantada. Tommy, que observava da porta com ceticismo crescente misturado à curiosidade, finalmente se aventurou. Como sabemos que ela não é perigosa? A pergunta, feita com a brutal honestidade das crianças, ecoou no silêncio. A Iana olhou para o menino, depois para Sam, compreendendo a tensão mesmo sem entender as palavras. Lentamente, estendeu as mãos vazias, palmas para cima, num gesto universal de paz. Depois, ajoelhou-se no chão e começou a desenhar na poeira que se acumulara sobre as tábuas. Primeiro desenhou uma montanha, depois figuras pequenas, uma família. Apontou para si mesma, depois para as figuras. Casa, família, saudade. Ela também tem família, Sam murmurou, mais para si mesmo que para os filhos. A Iana o ouviu e assentiu, os olhos marejados. Desenhou então um sol, chuva, plantas crescendo, vida, continuidade, esperança. E naquele momento, Sam soube que sua vida havia mudado para sempre, construindo entendimento. As semanas seguintes se desdobraram como as pétalas de uma flor que desabrocha lentamente. A Iana, recuperando as forças, revelou-se uma mulher de habilidades impressionantes. Suas mãos pequenas, mas surpreendentemente fortes, consertaram cestas que Sam considerava perdidas, identificaram ervas medicinais no jardim abandonado de Catherine e ensinaram Molly a trançar cordas com fibras de yucca que se mostraram mais resistentes que qualquer barbante comprado na cidade. Na oficina de carpintaria, Sam construiu uma pequena lousa onde começou a ensinar palavras básicas em inglês. Iana aprendia com uma velocidade que o surpreendia, seus dedos traçando letras no ar, enquanto repetia os sons com concentração intensa. Casa, house. Ela apontava para a construção de adobe. Água, water. Mostrava o poço. Família, family. E aqui sua voz se suavizava, os olhos procurando os de Sam com uma pergunta não formulada. Em contrapartida, ela desenhou mapas detalhados na areia do quintal, mostrando a localização de sua tribo nas montanhas Dragoon, as rotas comerciais, os lugares sagrados. Com gravetos, criou uma maquete do acampamento Apache, explicando através de gestos a estrutura social, os rituais, a relação harmoniosa com a terra. Tommy, inicialmente resistente, foi conquistado quando a Iana lhe ensinou a identificar pegadas de animais na margem do riacho que corria pela propriedade. Com a paciência de uma professora natural, ela mostrou como distinguir entre as marcas de coelhos, raposas, veados e até mesmo a pegada ocasional de um puma que rondava a região. Ela sabe mais sobre a terra do que qualquer homem branco que já conheci. Sam confessou uma noite a Molly, enquanto observavam a Iana colher plantas medicinais ao luar. Por que ela não volta para casa, papai? A menina perguntou com a perspicácia infantil que frequentemente constrangia os adultos. Sam não soube responder. Havia perguntado a si mesmo a mesma coisa dezenas de vezes, especialmente quando acordava no meio da noite e ouvia a Iana cantarolando baixinho em Apache, canções de ninar que falavam de ventos solitários e estrelas distantes. A resposta veio numa tarde de novembro, quando as primeiras geadas pintaram de prata as folhas dos álamos. A Iana estava ensinando Molly a fazer tinta com barro colorido quando um grupo de cavaleiros se aproximou da propriedade. Sam reconheceu as silhuetas contra o céu alaranjado do entardecer, antes mesmo de distinguir os rostos. Apaches. A Iana se levantou devagar, limpando as mãos no avental emprestado. Não havia medo em seus olhos, mas uma resignação melancólica, como se soubesse que este momento chegaria inevitavelmente. Minha família, disse em inglês cuidadoso, as primeiras palavras que pronunciara desde que aprendera a língua.
e Sam entendeu que a verdadeira provação estava apenas começando. A chegada do clã 15 cavaleiros emergiram da bruma dourada do entardecer, como aparições surgidas diretamente das lendas que circulavam pelas tavernas de Tucson. Montavam cavalos pintados, seus corpos adornados com símbolos de guerra e caça, lanças refletindo os últimos raios solares. À frente cavalgava uma mulher de meia-idade, porte altivo, traços que ecoavam os de Ayanna, mas marcados pela autoridade de quem comandara clãs inteiros através de invernos rigorosos. Sam instintivamente posicionou-se entre os cavaleiros e seus filhos, mas Ayanna tocou seu braço com suavidade, um gesto que disse mais que qualquer explicação. Caminhou em direção ao grupo com passos medidos, então se ajoelhou na terra vermelha, cabeça baixa em sinal de respeito familiar. A mulher líder desmontou com agilidade impressionante, aproximando-se de Ayanna e tocando-lhe a cabeça com ternura maternal. Palavras em Apache fluíram entre elas, perguntas, explicações, lágrimas contidas. Sam reconheceu o tom universal de uma mãe reencontrando uma filha perdida. Entre os guerreiros, um jovem de expressão severa desmontou com um movimento brusco, o maxilar tenso, revelando emoções mal controladas. Era ligeiramente mais baixo que os demais, mas havia em seus olhos uma intensidade que fez Sam manter a mão próxima ao rifle apoiado contra a parede da casa. A conversa em Apache se intensificou, gestos se tornando mais enfáticos. Ayanna apontou para Sam, depois para Molly e Tommy, que observavam do alpendre. Então tocou o ombro ferido. A narrativa de seu resgate se desenrolava através de palavras que Sam não compreendia, mas cujo significado emocional era cristalino. A mulher que Sam supunha ser a mãe de Ayanna o estudou com olhos que pareciam enxergar através das camadas superficiais da alma humana. Caminhou até ele com passos firmes, parou a poucos metros e falou em Apache. Depois apontou para si mesma. Nayeli, disse claramente. Samuel Mitchell. Ele imitou o gesto, sentindo a inadequação de seu nome simples diante da sonoridade musical do dela. O jovem guerreiro de expressão carrancuda se aproximou, o peito inflado com autoridade contestada. Falou em Apache, o tom claramente desafiador, gesticulando na direção de Ayanna e depois de Sam com movimentos que não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Ayanna se levantou rapidamente, posicionando-se entre Sam e o jovem guerreiro. As palavras que saíram de sua boca carregavam uma firmeza que contrastava com sua estatura delicada. Mesmo sem compreender o idioma, Sam percebeu que ela estava defendendo sua permanência ali. Nayeli ergueu uma mão, silenciando o grupo. Observou a propriedade Mitchell com olhos analíticos. A casa bem construída, os jardins cuidados, as cabras saudáveis pastando no cercado. Seus olhos se demoraram em Molly e Tommy, registrando a curiosidade respeitosa, ao invés do medo que geralmente caracterizava o encontro entre crianças brancas e apaches. Finalmente, Nayeli falou com Ayanna em tom que soava como questionamento. A resposta veio acompanhada de gestos na direção da casa, do poço, do quintal onde haviam passado tantas tardes aprendendo uns com os outros. O jovem guerreiro, que Sam mentalmente apelidara de Bidziel, pelo modo como Ayanna se referia a ele, protestou veementemente, mas Nayeli o silenciou com um olhar que falava de autoridade maternal incontestável. Então aconteceu algo que surpreendeu a todos. Molly desceu correndo do alpendre e se posicionou ao lado de Ayanna, pequena mão encontrando a dela num gesto de solidariedade que transcendia qualquer barreira cultural. "Ela fica conosco", declarou a menina com a determinação feroz própria dos 7 anos. "Ela é nossa família agora." Nayeli olhou para a criança, depois para Sam, depois para Ayanna. Um quase sorriso tocou seus lábios quando ela assentiu lentamente. A primeira batalha havia sido vencida, mas Sam sabia que a guerra estava apenas começando. A mediadora. 3 dias após o encontro tenso com o clã Apache, uma nova visitante chegou à propriedade Mitchell, montando uma égua pinta e carregando alforjes que denunciavam viagens longas e frequentes. Iseabail, que insistia para ser chamada simplesmente de Isabel, era uma mulher de cerca de 40 anos, pele marcada pelo sol do deserto, cabelos castanhos entrelaçados com fios prematuramente grisalhos que falavam de responsabilidades pesadas carregadas jovem demais.
Soube que vocês precisam de uma intérprete, anunciou em inglês fluente, mas marcado por um sotaque que misturava inflexões irlandesas, mexicanas e algo mais primitivo que Sam não conseguiu identificar. Filha de um comerciante irlandês e uma mulher mexicana Apache, Isabel havia crescido transitando entre mundos, falando inglês, espanhol e Apache com igual fluência. Trabalhava como intermediária comercial, facilitando negócios entre comunidades que muitas vezes se viam como inimigas naturais. Nayeli me enviou, explicou desmontando com agilidade. Ela quer entender exatamente o que aconteceu com Ayana e acredita que vocês merecem explicações também. Naquela primeira tarde, sentados ao redor da mesa de carvalho que Sam construíra nos primeiros anos de casamento, a verdadeira história de Ayana começou a se revelar. Através da tradução cuidadosa de Isabel, Sam ficou sabendo que a jovem Apache pertencia a uma facção progressista de sua tribo, que acreditava na possibilidade de coexistência pacífica com os colonos. Ela estava retornando de uma missão de paz mal sucedida. Isabel traduziu, observando Ayana contar sua história com gestos expressivos. Soldados da cavalaria a confundiram com um grupo hostil e atiraram primeiro, perguntaram depois. A bala que perfurara seu ombro havia sido disparada pelo próprio exército americano, que supostamente deveria proteger civis inocentes. Durante dias, Ayana vagara pelo deserto, perdendo sangue e forças, até desmaiar próximo ao rio, onde Sam a encontrou. Ela diz que quando acordou e viu o rosto de um homem branco inclinado sobre ela, teve certeza de que havia morrido e ido para o mundo dos espíritos. Isabel continuou, um sorriso suavizando seus traços duros. Porque apenas no mundo dos mortos, um homem branco cuidaria de uma Apache ferida. Molly, que havia se posicionado discretamente ao lado da cadeira de Ayana, segurou sua mão. Nós não somos como os outros homens brancos. Somos. Não, querida. Sam respondeu, sentindo o peso da responsabilidade que essa diferença implicava. Pelo menos, esperamos não ser. Isabel estabeleceu-se numa cabana abandonada na propriedade vizinha, que havia pertencido a um prospector que partira em busca de ouro no Colorado. Sua presença trouxe uma sensação de normalidade impossível à situação. Finalmente, conversas fluíam sem a barreira constante da língua, permitindo que conhecimentos, histórias e sonhos fossem compartilhados. Foi Isabel quem explicou a Sam sobre a estrutura matriarcal da sociedade Apache, sobre o significado das marcas tribais no queixo de Ayana, sobre os rituais de passagem que a haviam transformado de menina em mulher. E foi ela também quem traduziu os medos de Sam sobre as consequências de abrigar uma Apache em tempos de conflito crescente. Nayeli entende suas preocupações, Isabel disse numa noite enquanto observavam Ayana ensinar Tommy a identificar constelações. Mas ela também reconhece algo raro quando vê. Bondade verdadeira não conhece cor de pele. E quanto tempo Ayana pode ficar? Sam perguntou, embora temesse a resposta. Isabel o estudou com olhos que haviam visto muitas negociações fracassar por falta de coragem ou excesso de ganância. Isso depende de vocês provarem que são dignos dela. A provocação foi lançada no ar como uma semente ao vento, e Sam soube que logo descobriria em que tipo de solo ela germinaria. Crescimento e tensões. O inverno chegou ao Arizona com sua beleza melancólica, manhãs de geada que transformavam o deserto em jardim de cristal, tardes douradas que aqueciam a alma, noites estreladas que pareciam aproximar o céu da terra. Ayana havia se adaptado à rotina da casa Mitchell com naturalidade surpreendente, suas contribuições se tornando indispensáveis de maneiras que iam muito além do prático. Ela mantinha agora um diário presente de Sam, onde praticava a escrita inglesa, copiando poemas de um livro que pertencera a Catherine. Sua letra, inicialmente hesitante, ganhara fluidez e elegância, cada página revelando não apenas progresso linguístico, mas também profundidade emocional impressionante. Today I learn word belonging, escrevera numa entrada que fez os olhos de Sam marejarem. Isabel says it means place where heart feels home. I think about this word much. Belongs to where? Mountains call my name, but this house, this family, also calls something inside me I not have words for. As lições se tornaram bidirecionais. Enquanto Ayana absorvia inglês com sede de conhecimento, ensinava Tommy e Molly habilidades de sobrevivência que nenhuma escola formal poderia oferecer.
Tommy aprendeu a rastrear animais pela textura de suas pegadas, a prever mudanças climáticas, observando o comportamento dos pássaros, a encontrar água em terrenos aparentemente áridos. Molly, com sua natureza artística, fascinou-se com as técnicas de tingimento natural que Ayanna dominava. Juntas, criaram pinturas usando barro colorido, sucos de plantas e carvão, decorando as paredes da casa com padrões que mesclavam influências Apache e europeias numa síntese visual única. Mas a harmonia da propriedade Mitchell contrastava com as tensões crescentes na cidade de Tucson. Durante suas visitas semanais para comprar suprimentos, Sam começou a perceber olhares suspeitos, conversas que cessavam quando se aproximava, comentários murmurados sobre o homem que domesticou uma índia. O xerife William Hayes, homem de bigodes grisalhos e convicções inflexíveis sobre as relações raciais apropriadas, parou Sam na frente da loja de ferragens numa tarde de dezembro. Mitchell, preciso falar com você sobre a situação, não natural, que se desenvolveu em sua propriedade. Se refere a Ayanna, pode falar diretamente. Essa Apache que você está abrigando? Hayes mastigou as palavras como se fossem amargas. Está causando desconforto na comunidade. Alguns comerciantes estão preocupados com precedentes perigosos. Que tipo de precedentes? Bem, se todo colono começar a acolher índios feridos, onde isso vai parar? Hayes ajustou o distintivo no peito com um gesto nervoso. Além disso, como sabemos que ela não está espionando para sua tribo, relatando nossas defesas, nossos números, Sam sentiu a indignação crescer como maré dentro do peito. Ayanna foi baleada por soldados americanos enquanto tentava negociar paz. Salvei a vida dela. Isso deveria ser motivo de orgulho, não suspeita. Talvez, mas há outras considerações. Hayes baixou a voz. O reverendo Hartwell está organizando uma delegação para avaliar a situação. Eles acreditam que qualquer conversão de selvagem ao cristianismo deveria acontecer em ambiente controlado, sob supervisão da igreja. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Sam entendeu que a tranquilidade dos últimos meses havia sido apenas uma calmaria antes da tempestade. Naquela noite, enquanto Ayanna ajudava Molly com exercícios de escrita e Tommy se dedicava a um projeto de carpintaria sob orientação de Sam, Isabel apareceu com notícias preocupantes. Bidzil está ganhando influência entre os jovens guerreiros, relatou. Ele argumenta que Ayanna foi contaminada pela convivência com brancos, que ela representa um perigo para a pureza cultural da tribo. E Nayeli? Sam perguntou. Está resistindo, mas a pressão aumenta. Alguns questionam sua autoridade por permitir que a filha permaneça aqui. Ayanna, que havia parado de escrever para escutar, falou em Apache com Isabel. A conversa se intensificou, gestos se tornando mais enfáticos. Ela quer saber se você enfrentaria consequências graves por protegê-la. Isabel traduziu. Se a resposta for sim, ela partirá imediatamente. Sam olhou para Molly, que observava com olhos arregalados, depois para Tommy, que havia parado de polir a madeira. Finalmente, seus olhos encontraram os de Ayanna, dois poços escuros cheios de uma dignidade que nem sofrimento nem incerteza conseguiam diminuir. Diga a ela, Sam falou devagar, que esta é a casa dela enquanto quiser que seja, e que enfrentaremos juntos o que vier. As palavras saíram com uma determinação que surpreendeu a ele próprio, carregando um peso que transformaria todos os dias seguintes. Prova de fogo. A provação chegou numa madrugada de janeiro, quando o ar cortante do deserto carregava promessas de neve nas montanhas distantes. Sam acordou com Tommy sacudindo seu ombro, os olhos azuis do menino arregalados de terror. Papai, o celeiro está pegando fogo. Através da janela, chamas alaranjadas dançavam contra o céu estrelado, línguas vorazes devorando a estrutura que abrigava os cavalos, o feno e as ferramentas acumuladas em anos de trabalho. Sam saltou da cama, vestindo as calças sobre o combinação de inverno. Molly, Ayanna, acordem, fogo! A casa explodiu em atividade coordenada. Ayanna apareceu já vestida. Sam notou que ela dormia pronta para emergências, instinto de sobrevivência ainda afiado, carregando baldes que encontrara na cozinha. Molly seguiu em combinação de flanela, os pés descalços voando sobre as tábuas frias. Os cavalos! Sam gritou, correndo em direção ao celeiro. Mas Ayanna foi mais rápida.
Desapareceu na fumaça espessa, com coragem que fez o coração de Sam parar. Podia ouvi-la falando com os animais em Apache, voz suave cortando através do pânico que fazia os cavalos se debaterem contra as cordas. Um por um, ela os conduziu para fora. Primeiro a égua baio que Sam montava para ir à cidade, depois o potro jovem que Tommy adorava, finalmente o garanhão mais velho, que saiu com as crinas chamuscadas, mas vivo. Sam mergulhou na fumaça para salvar o que restava dos equipamentos, as mãos se queimando ao tocar ferramentas superaquecidas. Quando uma viga de madeira desabou próximo demais, a Iana o puxou para fora com força surpreendente. "Chega", disse em inglês firme. "Não vale tua vida." Eles recuaram, observando impotentes enquanto o celeiro desabava sobre si mesmo numa chuva de faíscas que se espalharam pelo céu como estrelas mortas. O cheiro acre de madeira queimada misturou-se com algo mais sinistro que Sam não conseguiu identificar imediatamente. Óleo de lamparina derramado intencionalmente. "Isso não foi acidente", murmurou, examinando os restos de uma lata de querosene encontrada longe demais do celeiro para estar ali por acaso. Isabel chegou ao amanhecer, trazendo consigo a confirmação dos temores de Sam. 3 jovens guerreiros Apache haviam sido vistos rondando a propriedade durante a noite, liderados por Bidzil numa prova de lealdade destinada a forçar a Iana a escolher entre seu povo e sua nova família. Ele acredita que, enfrentando o perigo, ela lembrará onde pertenece verdadeiramente. Isabel explicou, observando a Iana tratar as queimaduras de Sam com cataplasmas de aloe vera que colhera no jardim. É uma lógica torta, mas compreensível dentro da mentalidade dele. As mãos de Iana trabalhavam com precisão de cirurgiã, aplicando a polpa gelatinosa da planta sobre a pele queimada de Sam. Suas pálpebras estavam vermelhas, mas não de fumaça. Ela havia chorado silenciosamente enquanto preparava o remédio. "Culpa minha", murmurou em inglês cuidadoso. "Minha presença traz perigo para a família." "Não", Molly interrompeu com firmeza, posicionando-se entre a Iana e a porta, como se esperasse que ela fugisse a qualquer momento. "Você salvou os cavalos. Você cuidou do papai. Você é nossa família." Para surpresa de todos, foi nesse momento de crise que Tommy finalmente abandonou suas últimas resistências. Aproximou-se de Iana e, com a solenidade própria dos 9 anos, ofereceu-lhe sua mais preciosa possessão, um canivete que pertencera ao avô. "Para se proteger", disse simplesmente. "Família protege família." A Iana recebeu o presente com reverência ritual, compreendendo o significado profundo do gesto. Então, para espanto geral, removeu de seu pulso uma pulseira de turquesa e prata que havia mantido escondida sob as mangas do vestido, herança sagrada de sua avó, carregada de proteções espirituais. Com movimentos cerimoniais, colocou-a no pulso de Sam. "Para a proteção de homem corajoso que salva vidas em vez de tirá-las", disse em inglês, que fluía agora com crescente confiança. "Turquesa é pedra sagrada, guarda espírito de quem usa." Sam sentiu o peso da pedra em seu pulso como corrente de responsabilidade e honra. Naquele momento, diante do celeiro fumegante e sob o olhar de seus filhos, compreendeu que não estava apenas abrigando uma refugiada. Estava se tornando parte de algo maior, mais complexo e infinitamente mais precioso do que havia imaginado. "Reconstruiremos", declarou, a voz carregada de determinação que ecoou através da manhã fria. "E desta vez, construiremos mais forte." A guerra havia sido declarada oficialmente, mas Sam Mitchell descobriu que estava mais preparado para lutar do que jamais imaginara possível. Confrontos e escolhas. A reconstrução do celeiro tornou-se um símbolo de resistência que ecoou muito além das fronteiras da propriedade Mitchell. Vizinhos que haviam mantido distância cautelosa começaram a aparecer oferecendo madeira, pregos e, mais importante que os materiais, suas próprias mãos para o trabalho. Heinrich Zimmermann, o médico alemão que se estabelecera em Tucson após servir na Guerra Franco-Prussiana, trouxe não apenas ferramentas, mas também conhecimento médico que complementava perfeitamente as habilidades herbais de Iana. Juntos, desenvolveram tratamentos que combinavam tradições europeias e Apache de maneiras inovadoras. "Esta jovem senhora possui instinto médico excepcional", declarou Zimmermann numa tarde, observando a Iana preparar uma pomada para tratar feridas infectadas. Com treinamento formal,
poderia tornar-se curandeira incomparável. Mas a harmonia crescente foi interrompida abruptamente numa manhã de fevereiro, quando o reverendo Jonathan Hartwell chegou acompanhado de 2 diáconos e uma determinação que fazia seus olhos azuis brilharem com zelo fanático. Sr. Mitchell, anunciou sem cerimônias de cumprimento, vim buscar a pagã para levá-la à missão San Xavier, onde receberá instrução cristã apropriada e aprenderá seu lugar correto na sociedade civilizada. Sam, que estava consertando a cerca do quintal, endireitou-se lentamente, o martelo ainda na mão. A Iana não é propriedade de ninguém para ser buscada, reverendo. Ela é livre para fazer suas próprias escolhas. Escolhas? Hartwell riu com amargura. Uma selvagem não possui capacidade para escolhas morais. É nossa obrigação cristã guiá-la para longe da perdição. Foi então que aconteceu algo que transformou o confronto. A Iana emergiu da casa, não mais usando os vestidos emprestados de Catherine, mas usando uma combinação única que criara. Saia de algodão no estilo europeu, combinada com blusa tradicional apache, ornamentada com contas de turquesa. Caminhou até se posicionar ao lado de Sam, a postura ereta irradiando dignidade. Reverendo Hartwell, disse em inglês claro cada palavra pronunciada com cuidado deliberado. Eu agradeço sua preocupação com minha alma, mas aprendi que Deus se manifesta de muitas formas. Na terra que sustenta nossas plantas, no vento que carrega nossas orações, na bondade que faz um estranho salvar uma vida. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento sussurrando entre os álamos. Hartwell piscou várias vezes, claramente não esperando ser confrontado por argumentos teológicos, articulados em inglês fluente. Se Deus quisesse que eu vivesse atrás dos muros de uma missão, a Iana continuou, não teria permitido que eu fosse encontrada por homem que me trata como filha de seu coração. Escolho permanecer livre. Nesse momento, Molly apareceu no alpendre carregando Victoria, sua boneca de porcelana, e declarou com a convicção inabalável dos 7 anos, a Iana é nossa irmã-mãe. Família não abandona família. A frase, pronunciada com sotaque infantil, mas carregada de significado profundo, desarmarrou completamente a autoridade moral que Hartwell trouxera consigo. Os diáconos trocaram olhares desconfortáveis e o próprio reverendo pareceu murchar ligeiramente. Foi nesse momento de tensão suspensa que cavaleiros se aproximaram. Não apaches desta vez, mas o som inconfundível de ferraduras militares sobre solo rochoso. O major Robert Crook, oficial territorial responsável por relações indígenas, chegou com uma escolta de 6 soldados. Sr. Mitchell, Crook desceu do cavalo com autoridade militar. Recebi relatórios conflitantes sobre a situação aqui. Vim investigar pessoalmente. Isabel, que havia chegado momentos antes do major, posicionou-se estrategicamente para traduzir se necessário, mas a Iana surpreendeu a todos falando diretamente. Major Crook, sou a Iana das Montanhas Dragoon. Fui baleada por soldados durante missão de paz. Este homem salvou minha vida. Vivo aqui por escolha própria. Crook, veterano de múltiplos conflitos indígenas, estudou a cena com olhos experientes. Viu o celeiro reconstruído, os jardins bem cuidados, as crianças claramente saudáveis e felizes, a ausência completa de sinais de coerção ou medo. Interessante, murmurou. E sua tribo, senhorita Ayana? Qual é a posição dele sobre este arranjo? Minha mãe Nayeli apoia minha escolha. Alguns jovens guerreiros discordam, mas nossa tradição respeita decisões das mulheres sobre seus próprios destinos. Hartwell tentou retomar controle da situação. Major, independente de acordos tribais, há questão de propriedade moral. Esta mulher precisa de orientação civilizada. Reverendo, Crook o interrompeu com frieza militar. Vi muitas formas de civilização durante meus anos de serviço. O que observo aqui é cooperação pacífica e progresso mútuo. Exatamente o tipo de solução que Washington busca para questões indígenas. O major se virou para Sam. Sr. Mitchell, assumo que compreende as responsabilidades que esta situação implica, qualquer problema, qualquer conflito, e a culpa recairá sobre o senhor. Compreendo, major, e aceito essas responsabilidades. Crook assentiu, depois montou seu cavalo. Então considerarei este assunto resolvido satisfatoriamente. Bom dia a todos. Enquanto os soldados se afastavam, seguidos pelos diáconos relutantes e um Hartwell derrotado,
Sam sentiu como se uma tempestade tivesse passado, deixando o ar mais puro em sua passagem. Ayanna tocou seu braço. Agora somos verdadeiramente família. Escolhemos uns aos outros diante de todo mundo. E Sam soube que ela estava certa. Haviam cruzado uma linha invisível da qual não haveria retorno. Capítulo 10. Teste de coragem. A primavera de 1872 chegou ao Arizona carregada de promessas e perigos em proporções iguais. As chuvas escassas do inverno haviam dado lugar a dias quentes que faziam o deserto explodir em flores selvagens, transformando a paisagem árida num tapete colorido que se estendia até as montanhas distantes. Foi durante uma dessas manhãs douradas que o pesadelo se materializou. Sam havia saído cedo para verificar as armadilhas de coelhos próximas ao riacho, quando escutou Molly gritando com terror que fez seu sangue gelar. Correu de volta à casa, encontrando a menina histérica no quintal, apontando para a cama vazia de Tommy. Ele não está em lugar nenhum, soluçava. Procuramos em todo canto. Ayanna apareceu da casa, o rosto pálido contrastando com seus cabelos negros. Nas mãos segurava um pequeno objeto que fez Sam se aproximar com crescente horror. Uma ponta de flecha Apache cravada na cabeceira da cama de Tommy. Bidzil, murmurou ela, a voz carregada de culpa e fúria. Ele levou o menino. Isabel chegou menos de uma hora depois, trazendo detalhes que confirmaram os piores temores. 3 guerreiros haviam sido vistos cavalgando em direção às montanhas Dragoon durante a madrugada. Um deles carregando uma figura pequena amarrada. É um ultimato, Isabel explicou, observando Ayanna preparar-se para a perseguição com eficiência militar. Bidzil acredita que, forçando-a a escolher entre a vida do menino e sua permanência aqui, ela finalmente voltará para casa. Vou com você, Sam declarou, verificando as balas de seu rifle. Não. Ayanna tocou seu peito com firmeza. Isto é assunto meu, minha responsabilidade, e lugar perigoso para homem branco. Tommy é meu filho. Tommy é nosso filho, ela corrigiu, e algo no modo como pronunciou a palavra nosso fez o coração de Sam se apertar. Mas esta batalha devo lutar sozinha. Sam queria argumentar, mas Isabel colocou uma mão em seu braço. Ela está certa. Nas montanhas, Ayanna pode se mover sem ser detectada. Sua presença apenas complicaria o resgate. Ayanna montou a égua baio com movimentos fluidos, transformando-se instantaneamente da mulher gentil que cuidava de feridas na guerreira Apache que carregava em seu sangue. Antes de partir, inclinou-se para beijar a testa de Molly. Trago seu irmão de volta. Prometo. Depois olhou nos olhos de Sam com intensidade que parecia gravar cada traço em sua memória. Se algo acontecer comigo, proteja minha filha, Molly. Ensine ela a lembrar que amor é mais forte que medo. Nada vai acontecer, Sam disse firmemente. Você volta. Os dois voltam. As horas que se seguiram foram as mais longas na vida de Sam Mitchell. Caminhou pelo quintal como animal enjaulado, parando frequentemente para observar as montanhas através do telescópio que pertencera ao sogro. Molly se recusava a se afastar da janela, pequeno rosto colado ao vidro, numa vigília que partia o coração. Foi Isabel quem trouxe as primeiras notícias ao meio-dia. Nayeli reuniu guerreiros leais. Eles encontraram o acampamento temporário de Bidzil, numa ravina próxima aos Picos Nevados, e Ayanna chegou ao acampamento sozinha, como planejado. Agora está negociando. A palavra negociando carregava um peso que fez Sam compreender que não se tratava de conversa diplomática, mas de confronto, que poderia determinar não apenas o destino de Tommy, mas o futuro de todos eles. Quando o sol começou a se inclinar em direção ao horizonte ocidental, 2 figuras apareceram na estrada poeirenta que conduzia à propriedade. Sam reconheceu primeiro a silhueta de Ayanna montando a égua baio, depois a figura menor sentada à sua frente. Tommy. Molly saiu correndo antes mesmo que os cavaleiros parassem completamente, saltando nos braços do irmão com alegria que ecoou pelas montanhas. Sam abraçou ambos os filhos, mas seus olhos permaneceram fixos em Ayanna, buscando sinais do que havia acontecido naquelas montanhas. Bidzil compreendeu finalmente que forçar lealdade não cria lealdade verdadeira. Ela explicou naquela noite, depois que as crianças dormiram. Disse que ele que estava agindo por medo, não por sabedoria. Medo de perder tradições, medo de mudança, medo de que nosso povo desapareça.
E o que você respondeu? Que tradições que não conseguem se adaptar já estão mortas, que nosso povo sobrevive porque aprende, cresce, se torna mais forte através de experiências novas. A Iana tocou a pulseira de turquesa em seu pulso, e que amor verdadeiro não se constrói através de ameaças, mas através de escolhas livres. Naquela noite, Sam sonhou com montanhas distantes e soube que o teste mais difícil havia sido superado. A Iana não apenas salvara Tommy, havia salvado a possibilidade de um futuro que nenhum deles conseguia imaginar completamente, mas que todos sentiam aproximar-se como primavera inevitável. Fundação da comunidade. O verão de 1872 trouxe visitantes inesperados à propriedade Mitchell. O Major Crook retornou, desta vez acompanhado de homens em ternos escuros, que Sam identificou imediatamente como representantes territoriais vindos diretamente de Phoenix. Sr. Mitchell, anunciou Crook depois das apresentações formais. Sua situação chamou atenção em círculos governamentais. Há interesse em explorar seu arranjo como modelo para futuras relações entre colonos e tribos indígenas. O que se seguiu foi uma proposta que deixou Sam atordoado. O governo territorial oferecia terras oficiais para estabelecimento de uma comunidade experimental baseada nos princípios de cooperação que haviam desenvolvido naturalmente. Pensem nisso como laboratório social, explicou o burocrata mais velho, limpando os óculos com um movimento nervoso. Se funcionar, pode ser replicado em outros territórios. Se falhar, bem, pelo menos tentamos. A Iana, que havia escutado a conversa da cozinha, juntou-se ao grupo com a naturalidade de quem pertencia àquele espaço. Onde seriam essas terras? Vale próximo ao rio Santa Cruz, cerca de 20 milhas ao norte daqui. Crook respondeu, abrindo um mapa detalhado. Solo fértil, água abundante, posição defensável, mas acessível para comércio. Durante os dias seguintes, Sam e a Iana cavalgaram até o local proposto, acompanhados de Isabel e Nayeli, que havia chegado com uma delegação Apache para avaliar a proposta. O vale se estendia entre colinas suaves cobertas de carvalhos, um riacho cristalino serpenteando pelo centro, cercado por pastagens naturais que prometiam sustentabilidade agrícola. É bonito, Molly declarou correndo entre as flores selvagens que cobriam os campos. Parece lugar de contos de fada. Vale da Esperança, Tommy sugeriu. Aponte para uma elevação onde poderiam construir uma escola. Podíamos chamar assim. O nome pegou imediatamente. Durante as semanas seguintes, famílias começaram a chegar. 2 famílias Apache da tribo de Nayeli, 3 casais de imigrantes alemães recomendados por Dr. Zimmerman, um viúvo irlandês com 4 filhos, e Isabel, que se tornou coordenadora oficiosa da crescente comunidade. A primeira construção foi, simbolicamente, uma escola-capela multiconfessional, onde a pulseira de turquesa de Iana foi instalada numa vitrine central como símbolo de união entre tradições diferentes. Ao seu redor, construíram casas que misturavam a arquitetura adobe tradicional do sudoeste com elementos de design Apache e europeu. Iana, agora grávida de 5 meses, tornou-se a Medicine Woman oficial da comunidade, estabelecendo uma clínica onde combinava conhecimentos herbais tradicionais com técnicas médicas ocidentais aprendidas de Dr. Zimmerman. Suas mãos cuidavam tanto de febres infantis quanto de ferimentos de trabalho, sem distinção de origem étnica ou crença religiosa. As mulheres Apache ensinavam preservação de alimentos através de técnicas de secagem que permitiam estoques durante invernos rigorosos, enquanto as mulheres europeias estabeleceram aulas de alfabetização em 3 idiomas. Os homens compartilhavam conhecimentos de carpintaria, metalurgia, pecuária e agricultura, adaptada ao clima desértico. Estamos criando algo que nunca existiu antes. Sam observou numa noite, observando crianças brincarem juntas, falando misturas de Apache, inglês e alemão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Algo que sempre deveria ter existido. A Iana corrigiu, a mão descansando sobre o ventre onde crescia o símbolo vivo de sua união. Durante o outono, estabeleceram tradições que definiriam a identidade da comunidade. Festivais de colheita, que combinavam rituais Apache de gratidão à terra com celebrações europeias. Sistema de educação trilíngue, onde crianças aprendiam história, ciências e artes,
através de perspectivas culturais múltiplas. Conselho governamental rotativo, onde decisões importantes eram tomadas por consenso entre representantes de todas as famílias. O primeiro inverno testou suas estruturas. Nevascas excepcionais isolaram o vale durante semanas, forçando dependência mútua total. Foi durante esse período que a verdadeira força da comunidade se revelou. Ninguém passou fome, ninguém ficou sem abrigo adequado, ninguém enfrentou doenças sem cuidados médicos. Sobrevivemos porque nos tornamos uma família gigante, Molly observou, agora com 8 anos e falando Apache fluentemente. Não sobrevivemos. Tommy, mais filosófico aos 10 anos, corrigiu sua irmã. Prosperamos. E ele estava certo. O Vale da Esperança não era apenas viável. Estava se tornando um modelo de cooperação que atraía visitantes de outros territórios, jornalistas curiosos e até mesmo delegações governamentais interessadas em replicar o experimento. Mas Sam sabia que o teste verdadeiro ainda estava por vir. Paz construída em laboratório precisaria provar sua resistência quando confrontada com o mundo real e suas complicações inevitáveis. Capítulo 12. União Sagrada. A primavera de 1873 trouxe ao Vale da Esperança uma energia de renovação que parecia emanar da própria terra. As chuvas haviam sido generosas, transformando pastagens em tapetes verdes, pontilhados de flores selvagens, enquanto os jardins comunitários prometiam colheitas abundantes. Foi em maio, quando as macieiras trazidas pelos imigrantes alemães floresceram pela primeira vez, que Sam e Ayanna decidiram oficializar sua união numa cerimônia que refletiria a natureza única de sua comunidade. Os preparativos tomaram semanas e envolveram cada residente do vale. As mulheres Apache criaram ornamentos tradicionais de turquesa e prata, enquanto as alemãs costuraram um vestido que misturava a elegância europeia com símbolos sagrados indígenas. Molly, agora com 8 anos e assumindo responsabilidades de irmã mais velha da futura criança, supervisionou a decoração da escola capela com seriedade cerimonial. Tem que ser perfeito, declarou, ajustando arranjos de flores selvagens pela 100ª vez. É o casamento mais importante da história do mundo. Tommy, crescendo em sabedoria junto com estatura, ajudou seu pai a construir um arco cerimonial onde madeira de carvalho se entrelaçava com galhos de sálvia sagrada, simbolizando a união entre tradições diferentes. Isabel coordenou os aspectos logísticos com eficiência de general, enquanto Dr. Zimmermann preparou um banquete que combinava pratos alemães, Apache e mexicanos numa síntese culinária que ninguém havia tentado antes. O reverendo Hartwell chegou 3 dias antes da cerimônia, trazendo consigo uma transformação que surpreendeu até mesmo Isabel. Meses de reflexão sobre o encontro anterior haviam suavizado suas convicções mais rígidas, substituindo o zelo fanático por curiosidade genuína sobre formas alternativas de expressar fé. Vim pedir perdão, anunciou na primeira noite dirigindo-se diretamente a Ayanna, e oferecer bênçãos, se for bem-vindo. Nayeli chegou na manhã da cerimônia, acompanhada de 20 membros da tribo, incluindo alguns guerreiros que haviam inicialmente se oposto à união. Bidzil estava entre eles, o rosto marcado por uma maturidade que falava de lições aprendidas através de humildade forçada. Minha filha escolheu bem, declarou Nayeli, observando Sam com olhos que não perdoavam facilmente, mas uma vez conquistados, ofereciam lealdade eterna. Homem que constrói pontes em vez de muros, merece respeito. A cerimônia começou ao pôr do sol, quando a luz dourada transformava o vale inteiro numa catedral natural. Ayanna caminhou até o altar, usando um vestido branco simples, ornamentado com faixas de contas de turquesa, que contavam a história de sua linhagem através de padrões ancestrais. Sobre os ombros, um chale Apache bordado por sua mãe, cada ponto representando orações por felicidade e fertilidade. Sam esperava usando um terno escuro novo, mas no bolso do peito carregava uma pequena pedra sagrada que Nayeli lhe oferecera como símbolo de aceitação pela família Apache. A cerimônia foi conduzida conjuntamente pelo reverendo Hartwell e por Nayeli, seguindo tradições que se entrelaçavam como as próprias vidas dos noivos. Primeiro, os votos cristãos falando de amor, honra e fidelidade, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Depois, os rituais Apache onde Ayanna e Sam
compartilharam milho sagrado representando abundância e água pura, simbolizando purificação espiritual. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Ayanna falou em inglês, que fluía agora com eloquência poética. Samuel Mitchell, você me encontrou quebrada e me fez inteira novamente. Não apenas curou meu corpo, mas mostrou que existe lugar neste mundo onde duas almas de mundos diferentes podem se tornar uma só. Prometo caminhar ao seu lado construindo pontes, onde outros veem apenas rios impossíveis de atravessar. Sam, emocionado além de palavras, segurou suas mãos enquanto respondia. Ayanna, você trouxe luz para uma casa escura, sabedoria para uma família perdida, esperança para um coração que pensava não conseguir amar novamente. Prometo proteger nossos filhos, honrar suas tradições e apoiar seus sonhos até meu último dia. Quando se beijaram, selando a união oficialmente, o vale inteiro explodiu em celebração que misturava gritos de guerra apache, hinos cristãos e canções folclóricas alemãs numa sinfonia cultural que ecoou pelas montanhas. O banquete se estendeu até o amanhecer, com danças que combinavam passos tradicionais de 3 culturas diferentes, numa nova forma de expressão artística que nasceu espontaneamente dessa noite mágica. Tommy e Molly, oficialmente agora meio-irmãos da criança por nascer, pintaram juntos o letreiro da entrada da comunidade, Hope Valley, Vale da Esperança, Estemo, 1873, decorado com símbolos que representavam todas as famílias que haviam escolhido fazer desse lugar seu lar. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Sam e Ayanna se retiraram para sua nova casa, construída especialmente para a ocasião, com quarto extra para o bebê que nasceria em julho. Na intimidade da noite de núpcias, longe do barulho alegre da celebração, eles finalmente puderam contemplar a magnitude do que haviam conseguido. Criamos uma família que é também uma comunidade, Ayanna murmurou, a cabeça descansando sobre o peito de Sam, onde podia escutar o coração batendo estável e forte. E uma comunidade que é também um exemplo, Sam respondeu, passando os dedos pelos cabelos negros da esposa. Talvez um dia isso seja normal. Talvez nossos netos vivam num mundo onde amor supera medo. Do lado de fora, as últimas músicas da festa se misturavam com o canto dos pássaros que saudavam o amanhecer. O Vale da Esperança havia testemunhado não apenas um casamento, mas o nascimento oficial de uma nova forma de viver, prosperidade e provações. 2 anos haviam se passado desde o casamento, e o Vale da Esperança florescia como jardim bem cuidado. A população crescera para 47 residentes, com casas de adobe pontilhando as colinas como flores brotando da terra vermelha. Jardins comunitários produziam vegetais que alimentavam todas as famílias. A oficina de carpintaria de Sam criava móveis procurados até mesmo em Phoenix, e a escola trilingüe atraía famílias de territórios vizinhos. Emma Rose Mitchell havia nascido em julho de 1873, uma criança que carregava nos olhos escuros a sabedoria apache da mãe e no sorriso travesso a determinação irlandesa do pai. Agora, aos 2 anos, corria pelo vale falando misturas de inglês e apache com igual fluência, símbolo vivo da harmonia que definira sua comunidade. Ayanna, estabelecida definitivamente como Medicine Woman, havia salvado a comunidade inteira de uma epidemia de tifo que chegou através de comerciantes vindos de Tucson no inverno de 1874. Combinando quarentena rigorosa com tratamentos que misturavam ervas apache e medicamentos ocidentais, conseguiu limitar as infecções e evitar mortes. O episódio mais dramático aconteceu quando o próprio Sam contraiu a doença, delirando durante 5 dias enquanto a temperatura corporal subia perigosamente. Ayanna não se afastou de sua cama, aplicando compressas frias, forçando-o a beber chás medicinais e cantarolando canções de cura apache durante as noites mais críticas. Se você morrer, murmurou ela numa madrugada quando a febre atingiu o pico, vou segui-lo para o mundo dos espíritos e arrancá-lo de volta com minhas próprias mãos. Sam recuperou-se completamente, mas o episódio fortaleceu ainda mais os laços que os uniam e a reputação médica de Ayanna, que passou a ser consultada por pessoas de territórios distantes. Foi essa reputação que atraiu a atenção do governador territorial Anson Safford, que chegou ao vale numa manhã de abril com uma delegação federal impressionante.
6 homens em ternos escuros, 2 militares de alta patente e jornalistas de jornais do leste, interessados em documentar o experimento social que prosperava no coração do território selvagem. Senhora Mitchell, Safford se dirigiu a Ayanna com respeito formal. Sua reputação como curandeira e líder comunitária chegou até a capital territorial. Vim pessoalmente conhecer os métodos que tornaram esta comunidade tão bem-sucedida. A visita durou 3 dias. Os oficiais inspecionaram cada aspecto da comunidade. A escola onde crianças de diferentes etnias estudavam juntas. A clínica médica onde Ayanna demonstrou técnicas de tratamento inovadoras. Os campos onde cooperação substituíra competição como princípio organizador. O conselho comunitário, onde decisões eram tomadas por consenso. No último dia, Safford reuniu todos os residentes na escola capela. Diante da vitrine onde a pulseira de turquesa de Ayanna ainda brilhava como símbolo de união, fez um discurso que mudaria o destino da comunidade. Cidadãos do Vale da Esperança, é com grande prazer que anuncio o reconhecimento oficial desta comunidade como Distrito Autônomo Experimental do Território do Arizona. Vocês provaram que cooperação entre culturas diferentes não é apenas possível, mas profundamente benéfica. O documento oficial assinado pelo próprio Safford garantia proteção governamental, status legal formal e, mais importante, autonomia administrativa, que permitiria ao Vale manter suas características únicas sem interferência externa. Foi nesse momento de celebração que Ayanna se levantou, solicitando permissão para falar. O Vale inteiro silenciou, reconhecendo que algo importante estava prestes a ser dito. Ela caminhou até o centro da capela, as mãos entrelaçadas sobre o ventre onde crescia seu segundo filho, governador Safford, representantes do governo federal, amigos e família. Sua voz carregava a autoridade natural de quem havia se tornado líder através de respeito conquistado, não imposto. Quando cheguei a este vale, era mulher ferida, fugindo de mundo que não entendia que diferenças podem ser forças, não fraquezas. Fez uma pausa, os olhos procurando o rosto de Sam antes de continuar. Aprendi aqui que construir pontes é mais difícil que construir muros, mas também infinitamente mais recompensador. Aprendemos que crianças criadas com amor e respeito por tradições múltiplas se tornam adultos mais sábios, mais fortes, mais capazes de criar paz onde outros veem apenas conflito. Sua voz se elevou, carregada de paixão que fez até mesmo os jornalistas pararem de escrever para escutar. Peço que lembrem, não somos experimento, somos família. Não somos curiosidade para ser estudada. Somos futuro que escolhemos construir com nossas próprias mãos. E nossa mensagem para o mundo é simples. Building bridges, not walls. Construir pontes, não muros. O silêncio que seguiu foi quebrado por aplausos espontâneos que começaram com Tommy e Molly e se espalharam pela multidão como ondas num lago. Quando finalmente cessaram, Safford se aproximou de Ayanna com expressão de respeito profundo. Senhora Mitchell, suas palavras serão incluídas no relatório oficial que enviaremos a Washington. Acredito que o Vale da Esperança influenciará políticas territoriais por gerações vindouras. Naquela noite, depois que os visitantes partiram e a comunidade voltou às suas rotinas familiares, Sam e Ayanna caminharam até o topo da colina onde se erguia a escola. Dali podiam ver o vale inteiro iluminado pelas janelas aconchegantes das casas, crianças brincando nos quintais, adultos conversando nos alpendres numa harmonia que havia se tornado tão natural quanto respirar. Conseguimos, Sam disse simplesmente, passando o braço ao redor dos ombros da esposa. Começamos. Ayanna corrigiu a mão descansando sobre o ventre. Nossos filhos e netos completarão o que iniciamos. Emma Rose correu até eles carregando Victoria, a boneca de porcelana que Molly havia dado a Ayanna anos antes e que agora passava para a irmãzinha. Na linguagem mista que falava fluentemente, a menina apontou para as estrelas e fez uma pergunta que resumia perfeitamente a essência de sua comunidade. Mamãe, por que algumas estrelas brilham sozinhas e outras brilham juntas? Ayanna sorriu, pegando a filha no colo. Porque as que brilham juntas aprenderam que são mais bonitas quando compartilham sua luz. E ali, no topo daquela colina sob um céu estrelado, que parecia abençoar sua pequena comunidade, a família Mitchell Apache
contemplou o vale que haviam ajudado a transformar de sonho impossível em realidade tangível. O Vale da Esperança dormia em paz, suas casas como estrelas terrestres brilhando juntas na escuridão, prometendo que o amanhecer traria mais um dia de possibilidades infinitas. Capítulo 14. Legado vivo. 15 anos haviam se passado desde aquela primeira manhã, quando Sam encontrou a Ayanna ferida às margens do rio Santa Cruz. O calendário marcava 1887, mas o tempo parecia ter tratado o Vale da Esperança com gentileza especial, como se os anos tivessem sido filtrados através da harmonia que definia aquele lugar único. Molly, agora uma jovem de 22 anos, havia se tornado professora certificada após estudos em Phoenix, retornando ao Vale com conhecimentos pedagógicos formais que complementavam perfeitamente a educação multilingüe e multicultural que sempre caracterizara a escola comunitária. Sua sala de aula abrigava 43 crianças, que representavam a segunda geração nascida no Vale, pequenos seres humanos que consideravam absolutamente normal conversar em 3 idiomas e celebrar tradições de culturas diferentes. Tommy, aos 24 anos, havia herdado tanto a habilidade carpintária do pai quanto o instinto diplomático da madrasta. Trabalhava como mediador oficial entre comunidades do território, aplicando em escala maior os princípios de cooperação que aprendera em casa. Seu escritório em Tucson exibia fotografias do Vale da Esperança ao lado de certificados governamentais que o reconheciam como especialista em relações interculturais. Sam, agora com 49 anos, via seus cabelos grisalhos como medalhas honrosas conquistadas através de anos construindo não apenas móveis, mas uma comunidade inteira. Suas mãos, ainda fortes e hábeis, haviam criado berços para mais de 50 bebês nascidos no Vale, cada peça entalhada com símbolos que representavam a herança cultural mista que definia aquelas crianças especiais. A Ayanna, aos 38 anos, irradiava uma serenidade que vinha de quem havia encontrado seu lugar no mundo e ajudado outros a encontrarem o deles. Além de Emma Rose, havia dado à luz James Samuel em 1875, um menino que carregava nos olhos verdes do pai e nos cabelos negros da mãe a síntese perfeita de 2 mundos que haviam aprendido a dançar juntos. A casa dos Mitchell havia crescido junto com a família. Quartos adicionais abrigavam agora não apenas os filhos, mas frequentemente visitantes de outros territórios que vinham estudar o modelo do Vale da Esperança. Antropólogos, educadores, políticos e curiosos encontravam nas conversas ao redor da mesa de jantar insights sobre cooperação humana que não conseguiam encontrar em livros. Emma Rose, agora com 14 anos, demonstrava uma combinação fascinante da intuição médica da mãe com o talento artístico, que parecia brotar naturalmente do ambiente multicultural onde crescera. Suas pinturas, que decoravam as paredes da escola e da clínica, capturavam a essência visual do Vale através de técnicas que misturavam arte tradicional Apache com influências europeias numa síntese completamente original. James Samuel, aos 12 anos, revelava talentos naturais para liderança e mediação que faziam tanto Sam quanto Ayanna sorrirem com orgulho. O menino conseguia resolver disputas entre crianças mais velhas usando uma diplomacia instintiva que combinava sabedoria Apache sobre consensus building com pragmatismo irlandês sobre soluções práticas. Foi durante o outono de 1887 que aconteceu a cerimônia mais significativa na história da comunidade. Emma Rose havia atingido a idade apropriada para receber a pulseira de turquesa sagrada que sua mãe usara durante anos como símbolo de proteção e união cultural. A cerimônia aconteceu na escola capela numa noite de lua cheia com toda a comunidade presente. Nayeli, agora uma anciã respeitada de 63 anos, havia feito a jornada desde as montanhas Dragoon especialmente para este momento. Esta pulseira, disse Nayeli em inglês cuidadoso, suas mãos enrugadas segurando a joia que brilhava à luz das velas, carregou proteção através de 4 gerações de mulheres Apache. Agora passa para a 5ª geração, mas primeira a carregar sangue de 2 mundos em harmonia. Emma Rose ajoelhou-se respeitosamente enquanto sua avó Apache colocava a pulseira em seu pulso jovem. O peso da turquesa parecia carregar consigo
Não apenas proteção espiritual, mas a responsabilidade de continuar construindo pontes entre culturas. Prometo honrar esta herança, Emma Rose disse em Apache fluente, depois repetiu em inglês para que toda a comunidade compreendesse. E ensinar meus filhos que força vem de união, não de separação. A celebração que se seguiu durou até o amanhecer, com danças, músicas e histórias que misturavam tradições numa festa que havia se tornado característica única do Vale da Esperança. Durante a festa, Sam observou James Samuel ajudar um grupo de crianças menores a organizar uma brincadeira que exigia cooperação em vez de competição. O menino demonstrava paciência e sabedoria que pareciam muito além de seus 12 anos, mediando conflitos pequenos com técnicas que combinavam diplomacia Apache com senso prático irlandês. Ele será um líder natural, Ayanna observou, seguindo o olhar do marido. Todos eles serão. Sam respondeu observando Emma Rose ensinar dança tradicional para visitantes tímidos, Tommy mediar uma discussão sobre regras da comunidade e Molly explicar métodos de ensino para professores vindos de outros territórios. Criamos mais que uma família. Criamos uma geração de construtores de pontes. Naquela mesma noite, a comunidade decidiu oficializar uma tradição que havia surgido espontaneamente, o Founders Day, celebração anual que comemorava não apenas o primeiro encontro entre Sam e Ayanna, mas o nascimento de uma ideia que havia se transformado em realidade próspera. Vamos ensinar nossas crianças sobre a mulher corajosa que escolheu confiar em estranho gentil, decidiu o conselho comunitário, e sobre o homem que escolheu salvar vida em vez de ignorar sofrimento. Suas escolhas mudaram o mundo para todos nós. Enquanto a celebração continuava, Sam e Ayanna se retiraram para a varanda da casa, onde podiam observar o vale inteiro iluminado por tochas e fogueiras. 4 décadas de vida haviam ensinado a Sam que momentos de felicidade completa eram raros e preciosos, mas ali, sentado ao lado da mulher que havia transformado sua existência, observando filhos e netos brincarem numa comunidade que haviam ajudado a criar, ele experimentou uma satisfação profunda que transcendia qualquer alegria temporária. Valeu a pena cada desafio, murmurou, entrelaçando seus dedos com os de Ayanna. Ainda não terminou, ela respondeu sorrindo. Nossa história continua através deles. E apontou para as crianças que corriam pelo vale, falando suas misturas linguísticas naturais, carregando nos corações e mentes as sementes de um futuro onde diferenças culturais seriam vistas como riquezas para serem celebradas, não ameaças para serem temidas. O Vale da Esperança dormiu naquela noite embalado por canções de ninar em 3 idiomas diferentes, enquanto estrelas testemunhavam silenciosamente o milagre cotidiano de pessoas que haviam escolhido construir amor onde outros construíam medo. Eternidade e Memória Vale da Esperança. 1902. Ayanna Mitchell, agora com 53 anos, sentou-se na varanda da casa que havia se tornado símbolo de possibilidades infinitas. Seus cabelos entrelaçados com fios prateados, que refletiam décadas de sabedoria conquistada, estavam presos com grampos ornamentados de turquesa, presente das netas que haviam nascido nos últimos anos. O vale se estendia diante dela como tapete vivo bordado por 3 gerações de sonhadores e construtores. 68 casas pontilhavam as colinas, cada uma representando uma família que havia escolhido fazer daquele lugar seu lar. Jardins comunitários produziam alimentos para 143 residentes. A escola abrigava 47 crianças, que consideravam absolutamente normal ser multilingües e multiculturais. E a clínica médica atendia pessoas de territórios vizinhos que procuravam os cuidados da lendária Medicine Woman. Emma Rose, agora com 29 anos e mãe de 3 filhos pequenos, dirigia a clínica com competência que combinava formação médica formal, obtida em Denver, com conhecimentos tradicionais herdados da mãe. Suas mãos curavam feridas e doenças, usando técnicas que representavam síntese perfeita entre sabedoria ancestral Apache e ciência médica moderna. James Samuel, aos 27 anos, havia se tornado líder comunitário oficial, eleito por unanimidade para coordenar relações com autoridades territoriais e mediar conflitos internos quando surgiam.
Seu escritório na escola exibia fotografias que documentavam 3 décadas de crescimento do Vale, cada imagem contando parte da história de cooperação que havia se tornado modelo para outras comunidades. Tommy e Molly, estabelecidos com suas próprias famílias em casas próximas à original, trabalhavam como embaixadores não oficiais do modelo do Vale da Esperança, viajando para outros territórios, ajudando grupos diferentes a estabelecer comunidades baseadas em princípios de cooperação intercultural. Sam, aos 67 anos, mantinha a oficina de carpintaria onde suas mãos experientes continuavam criando móveis que carregavam em cada entalhe a história de uma comunidade única. Berços, mesas, cadeiras e estantes saíam da oficina carregando não apenas funcionalidade, mas simbolismo cultural que transformava objetos cotidianos em obras de arte narrativa. A pulseira de turquesa sagrada havia se tornado relíquia familiar passada entre gerações, cada nova portadora adicionando sua própria história à lenda crescente. Emma Rose a usara durante seus anos de formação, passando-a depois para sua filha mais velha, numa cerimônia que havia se tornado tradição comunitária. Naquela tarde de dezembro de 1902, enquanto o sol se inclinava em direção às montanhas distantes, Ayanna contemplou as crianças brincando no quintal, pequenos seres humanos que representavam a 4ª geração nascida no vale. Eles falavam misturas naturais de Apache, inglês, alemão e espanhol, criavam jogos que incorporavam tradições de múltiplas culturas e demonstravam através de cada gesto que cooperação era mais natural que conflito quando aprendida desde o berço. A comunidade mantinha tradições que haviam se tornado características distintivas, celebrações sazonais que honravam tanto ciclos agrícolas quanto rituais espirituais de diferentes culturas, sistema educacional que ensinava crianças a pensar em múltiplas perspectivas culturais simultaneamente, conselho governamental que tomava decisões por consenso entre representantes de todas as famílias, clínica médica que combinava técnicas de cura tradicionais e modernas. Visitantes continuavam chegando de territórios distantes, alguns buscando tratamento médico na clínica de Emma Rose, outros interessados em estudar métodos educacionais desenvolvidos por Molly, muitos simplesmente curiosos sobre comunidade que havia provado ser possível viver em harmonia intercultural. Jornalistas documentavam regularmente a anomalia sociológica do Vale da Esperança. Antropólogos estudavam estruturas familiares que transcendiam definições tradicionais. E políticos debatiam possibilidades de aplicar princípios desenvolvidos ali em escalas maiores. Mas para Ayanna, observando seus netos correrem pelo vale que havia se tornado símbolo de esperança realizada, as análises acadêmicas importavam menos que realidade simples. Amor havia vencido medo, cooperação havia superado competição e pontes haviam sido construídas onde antes existiam apenas muros. Sam se juntou a ela na varanda, movendo-se com cuidado que denunciava artrite nas juntas, mas carregando ainda a dignidade tranquila que a havia atraído décadas antes. Sentaram-se lado a lado no balanço que ele construíra para contemplar entardeceres, suas mãos encontrando-se naturalmente como haviam aprendido a fazer através de 3 décadas de casamento. "O que você vê quando olha para o vale?" perguntou ele, seguindo seu olhar. "Vejo prova de que sonhos impossíveis são apenas sonhos que ainda não encontraram pessoas certas para realizá-los", respondeu ela sorrindo. "Vejo crianças que crescerão sem conhecer ódio, baseado em diferenças. Vejo o futuro onde nossos bisnetos viverão em mundo mais gentil, porque escolhemos construir pontes." "E quando você olha para trás, para aquela manhã quando nos conhecemos?" Ayanna fechou os olhos por momento, relembrando a dor no ombro, o medo de despertar diante de rosto desconhecido, a surpresa de encontrar gentileza onde esperava hostilidade. "Vejo mão de Deus guiando 2 corações solitários, um em direção ao outro", disse finalmente. "Vejo o primeiro passo de jornada que transformou sofrimento em alegria, separação em união, impossibilidade em realidade. Enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, pintando o céu em tons de laranja e roxo que transformavam o vale num quadro vivo, as luzes começaram a se acender nas janelas das casas. Uma por uma, famílias se reuniam ao redor de mesas onde crianças de múltiplas heranças culturais compartilhavam alimentos, histórias e sonhos,
numa harmonia que havia se tornado tão natural quanto respirar. 2 mundos se tornaram um coração, Ayana murmurou, ecoando palavras que havia escrito em seu diário décadas antes, quando ainda lutava com um vocabulário inglês limitado, mas já compreendia verdades que transcendiam barreiras linguísticas. Sam apertou sua mão, sentindo na pele suavemente enrugada a história de cada desafio superado, cada alegria compartilhada, cada ponte construída através de amor paciente e determinado. O Vale da Esperança descansou naquela noite sob manto de estrelas que pareciam abençoar uma comunidade onde impossível havia se tornado cotidiano, onde diferenças culturais haviam se transformado em força unificadora, onde 2 almas de mundos aparentemente incompatíveis haviam provado que amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. Na escola capela, a vitrine ainda exibia objetos que contavam a história da comunidade. A pulseira de turquesa passada entre gerações, fotografias documentando 3 décadas de crescimento, cartas de visitantes agradecendo a hospitalidade recebida e um livro onde cada família havia escrito sua própria versão da história de como chegar ao vale. Mas a verdadeira história do Vale da Esperança não estava preservada em objetos ou documentos. Vivia nos corações das crianças que corriam pelos campos falando linguagens múltiplas, nos gestos de adultos que haviam aprendido que cooperação era mais forte que competição, nas decisões diárias de pessoas que escolhiam construir pontes em vez de muros. E à medida que a noite envolveu o vale em seu abraço suave, as canções de ninar começaram a ecoar através das janelas abertas, melodias Apache misturadas com baladas irlandesas e canções alemãs, numa síntese musical que existia apenas ali, criada por pais e mães que cantavam para filhos, cujas heranças culturais múltiplas eram vistas como bênçãos para serem celebradas, não complicações para serem simplificadas. O Vale da Esperança dormiu em paz, suas casas como estrelas terrestres brilhando na escuridão, prometendo que o amanhecer traria mais um dia de possibilidades infinitas construídas sobre fundação sólida de amor que havia provado ser mais forte que qualquer diferença. A história de Ayana e Sam havia se tornado lenda, mas lenda viva que continuava crescendo através de cada criança nascida no vale, cada visitante inspirado pelos princípios de cooperação, cada família que escolhia seguir exemplo de coragem e esperança deixado por 2 corações que haviam ousado sonhar com um mundo melhor.